Excelentíssimo senhor ministro desta colenda Suprema Corte, ministro Marco Aurélio, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, excelentíssimos representantes aqui de várias instituições, eu queria agradecer essa oportunidade única de estarmos aqui apresentando esse trabalho que vimos desenvolvendo há 29 anos na Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo, na qual, na qualidade de engenheira auditora fiscal do trabalho, eu gerencio o projeto estadual do amianto. Eu queria aqui também agradecer publicamente à Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que me honram com a sua indicação para estar aqui hoje presente, na figura do presidente da ANPT aqui presente. Bom, o que nós trazemos aqui à Corte é uma experiência concreta, como eu disse, de 29 anos à frente da Inspeção do Trabalho. O amianto, ou também conhecido como asbesto, foi considerado pelo Senado francês, neste relatório aqui apresentado, pelo menos o título, como a catástrofe sanitária do século XX. Nesse relatório oficial, de outubro de 2005, o Senado francês culpa o Estado, as indústrias e até sindicatos pela contaminação pela fibra cancerígena, proibida no país desde 1997, janeiro de 97. O Estado francês foi acusado de ter se deixado anestesiar pelo lobby do amianto. E este lobby industrial da defesa do amianto tem aqui também no país seus representantes. Nós vemos aqui nesse termo de acordo nacional para o uso controlado do amianto, que foi assinado pela CNTA, que faz parte da CNTI, que inclusive solicitou, requereu essa audiência pública, que tem sido para nós extremamente importante, ministro. E neste acordo reza uma cláusula que nos preocupa sobremaneira, que é essa cláusula última, que diz que cabe ao Instituto Brasileiro do Crisotila financiar as ações do Sindicato de Trabalhadores na defesa do amianto. Causa-nos espécie que o sindicato, que representa a maior parte dos trabalhadores da indústria da construção, ele seja financiado nessa sua ação em defesa do amianto, como nós vimos aqui já um dos representantes se manifestar. Inclusive fere a Convenção número 98 da OIT. Nesse sentido, a ABREA, ela apresentou uma queixa à Organização Internacional do Trabalho, aqui no Brasil, e este caso está sendo tratado, inclusive em Genebra, com o apoio da Federação dos Portuários do Brasil, que entendem também que este acordo, cujos sindicatos, que aqui estão também listados, fazem parte desta negociação, que fere, como nós dissemos, a Convenção 98 da OIT. A produção brasileira, eu vou voltar a alguns pontos que aqui já foram apresentados, mas é importante lembrar, o Brasil está no centro dessa discussão, porque é o terceiro maior produtor mundial, o segundo maior exportador. A empresa, a Sama Mineradora, é uma subsidiária do grupo Eternit, que já foi, na sua origem, de 1939 até os anos 90, uma empresa multinacional suíça, depois passou ao controle do grupo multinacional francês e, a partir de 2002, a Eternit se tornou uma empresa nacional com forte investimento governamental na sua... quando os grupos internacionais se retiram, com ações sendo assumidas pelo Fundo de Pensão do Banco Central e o Fundo de Participação do BNDES, Fundo de Participação Societária do BNDES, e com grande influência política. Tanto é que nós temos projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional há quase 20 anos, e que, infelizmente, não tem a tramitação
como deveriam. Então, aqui, né, reproduzindo uma frase do ministro do Trabalho do Canadá, como lá houve a estatização do desespero do câncer. E aqui nós entendemos a presença de representantes canadenses, russos, porque estamos com eles entre os 5 maiores produtores do mundo. Essa é a geopolítica do amianto. O Brasil é o 3º maior produtor, é o 4º maior utilizador de amianto do mundo, junto com outros países dos chamados BRICS. E a produção de mitos. Existe aqui, hoje nós vimos isso se repetir, alguns experts afirmam que existe um amianto que seria inócuo, menos nocivo, o tal do amianto branco ou a crisotila de Goiás. E o amianto, os anfibólios ditos, a mosita, a crocidolita, esses sim seriam nocivos. Agora, essa tese dos anfibólios aqui defendida, ela é um pouco surrealista se nós pensarmos que menos do que 5% de todo o amianto minerado em todo o planeta eram os anfibólios. A eles culpar toda essa tragédia sanitária ou ecossanitária é algo que, para uma engenheira, fica um pouco difícil de entender. Como foi dito aqui, existe toda uma matemática usada, né, de maneira, do meu entender, para o mal, né, para justificar o injustificável. Todos os tipos de amianto são cancerígenos. O fato de ser mais ou menos, né, me faz pensar. Morreu de câncer, mas é do azul ou do branco? Quer dizer, que diferença faz, não é? Sendo que todos eles são cancerígenos? Existem mecanismos sociais que fazem com que haja um silêncio epidemiológico em nosso país e que tornam os dados das vítimas do amianto invisíveis para nós, para a nossa sociedade, para essa colenda corte. Esse silêncio epidemiológico passa por aqui já dito, a liminar que permite que 17 empresas estejam protegidas de informar quem são seus empregados e aqueles que estão doentes. Um outro fator são os acordos extrajudiciais, que foram celebrados no país, mais de 4.000 acordos, Excelência, e que esses acordos prevêem a cessação do fornecimento de assistência médica a mais de 4.500 vítimas em caso da proibição do amianto ou impedimento de exercer atividade econômica. Esses acordos, até recentemente, não geravam informações nem para a Previdência Social, nem para os órgãos de saúde. É a própria lei da mordaça. Quem fez um acordo, quem celebrou um acordo desses, jamais irá lutar para a proibição ou a substituição dessa matéria-prima que nós sabemos tão nociva, quão nociva é. Outra questão é o trabalho da mulher, que era invisível até a aprovação da Lei 7.855, de 1989. Porque nós tínhamos atividades de mulheres que, oficialmente, não eram permitidas no país. A insalubridade impedia que elas existissem formalmente. Então, nós não temos registros oficiais das mulheres que trabalhavam na indústria têxtil, especialmente no Rio de Janeiro, onde ali nós tivemos a maior empresa produtora de materiais têxteis. E de lá, inclusive, surgiu a ABREA, do Rio de Janeiro, a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. E o senhor, como carioca, conhece ali a região do Colégio, onde se situava, ou se situa hoje uma empresa que não mais trabalha com amianto, a Asberit, antiga Asberit, atual Teadid. Outra questão para essa invisibilidade, também aqui dita pelos que me antecederam, o Código Internacional de Doenças, que até 1996 não tinha um código para o mesotelioma. No Brasil, só a partir de 1996, e depois, para a morbidade, a partir de janeiro de 97, o Ministério da Saúde autorizou que se utilizasse essa classificação nessa nova versão. A 10ª versão. Portanto, antes, o mesotelioma repousava em vala comum com os outros cânceres. Então, quando dizem, onde estão os doentes? Não há doentes no país, porque utilizam dessa desinformação que nós temos de um passado onde essas doenças não eram devidamente classificadas. Na sequência, um outro aspecto, o longo período de latência, acima de 20, 30 anos para as doenças malignas, o câncer e o mesotelioma. Portanto, afirmar que quem trabalhou a partir de 1980 não desenvolverá doenças, aí eu pergunto, mas que matemática é essa que fazem, se
Nós temos doenças, inclusive, um dos casos hoje mostrados de uma das vítimas, ele adoeceu 48 anos após o primeiro contato com a fibra de amianto, quando ainda era menor de idade. Então, quando aqui esses números, né, nos são mostrados como verdades científicas, eu pergunto, será que isso é epidemiologia ou nós estamos tratando de uma futurologia que garante de maneira escandalosa que ninguém ficará doente nesse país? Outra questão é a rotatividade de mão de obra. A indústria do amianto, em média, tem uma rotatividade de 3 anos. No trabalho que eu desenvolvi pelo Grupo Interinstitucional do Amianto, na década de 90, nós chegamos a encontrar empresa de fibrocimento ou de cimento-amianto, como prefere, de até 90% de rotatividade em um ano. Essa é uma das estratégias utilizadas para limitar o tempo de exposição e os efeitos tardios, quando vierem, se darão longe da fonte geradora. É o chamado efeito Hakumin. O rato come o veneno e vai morrer longe de onde ele foi contaminado. Um outro aspecto é a formação médica insuficiente no país para o diagnóstico diferencial de doenças relacionadas ao amianto. O adenocarcinoma e o mesotelioma, que é o chamado câncer do amianto, há necessidade de exames patológicos com bastante, vamos dizer, sofisticação. Não se faz na rede básica, não se faz no posto de saúde. É preciso centros de alta complexidade oncológica para se fazer esse diagnóstico diferencial. A insuficiência de fiscais do Ministério do Trabalho. Nós somos muito poucos. Eu falo em nome dos colegas do Ministério do Trabalho como um todo, porque é um trabalho hercúleo. Eu digo que nós somos uma equipe. Eu, no estado de São Paulo, praticamente estou sozinha com a aposentadoria da maior parte dos colegas, né? E no próximo ano serei eu também mais uma aposentada. A falácia do uso controlado do amianto. O porquê disso? Aqui nós vemos uma imagem da usina, provavelmente dirão, mas essa foto é antiga. Tudo bem, mas para quem conhece Minasul, não é? Nós temos lá, ao fundo, a cava de onde se extrai o minério e a usina de beneficiamento. Só para entender como funciona uma mineração, porque não são todos que têm essa possibilidade, embora haja convites reiterados para visitas, mas nós sabemos que a coisa não funciona assim. Aqui são várias imagens que eu colhi em inspeções, inclusive a última, junto com o Ministério Público do Trabalho, com a Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, onde demonstram claramente que a história do uso controlado não é tão simples assim. Essa é a poeira mais fina, recolhida dos sistemas de exaustão que vazam pelos flanges. Não é? Então, aqui eu me pergunto, foi defendido que o Estado não interfira, que não precisa de fiscal do Ministério do Trabalho, porque o sindicato dá conta junto com os seus trabalhadores. Eu fico preocupada, não que os trabalhadores não saibam, mais do que nós, o seu trabalho, o seu mistério, mas vejam, situações como essa não são situações fáceis de serem identificadas, muito menos nas visitas oficiais, que essas comitivas que vão a Minasul encontram sempre tudo muito limpo. Precisamos chegar lá num dia não avisado. Aqui, por exemplo, uma indústria de cloro-sódio. Vejam essa foto. Isso é uso controlado? Vejam essa vassoura utilizada para homogeneizar a maior planta de petroquímica desse país, em Alagoas, e as fibras de amianto ali presentes, geralmente trabalhadores terceirizados. Essa situação pode se chamar uso controlado do amianto na produção de juntas automotivas. O trabalhador desconhece, inclusive, o efeito sinérgico de fumar e trabalhar com amianto, que potencializa esse risco em mais de 50 vezes. Então, vejam, são situações fáticas. Isso é o trabalho que a gente faz como fiscal no dia a dia. Inclusive, a máscara, que não é adequada, foi fornecida e serve até de calço para uma cadeira bamba. Não é? Na sequência, ministro, essa é uma situação que nos deixou chocados. Nós estávamos fiscalizando uma indústria de freios no interior de São Paulo. De repente, uma fábrica que dizia que não podia fazer nenhum investimento na área ocupacional, porque estava praticamente falida. E nós vimos chegar esse caminhão com essa, vamos dizer, decoração de inocentes torradas, panetones, etc. E eu perguntei, mas uma empresa
quase falida, pode se dar o luxo de fornecer para os seus trabalhadores panetones, era um fim de ano. E eles disseram, não, o caminhão é cheio de amianto. Quando abre esse caminhão que transitou 32 horas sem nenhuma fiscalização, afinal, a NTT diz, nós temos de fiscalizar carga perigosa. Vamos ficar atrás de caminhões de torradas e nós vamos descobrir que o uso controlado do amianto é isso. O mesmo caminhão que transporta o alimento, é o caminhão que vai transportar o amianto e veja, que vaza no transporte. E aí o trabalhador assustado com a ação fiscal tenta limpar. Veja o método primitivo que ele vai se utilizar. Não há exaustão. Então essas medidas da higiene industrial preconizadas, elas são belíssimas do ponto de vista teórico. Na prática, não factíveis. Na sequência, a DPF 234, que o senhor tão brilhantemente relatou, liberou o transporte interestadual e para exportação de cargas contendo amianto. Só que, ministro, eu devo lhe dizer que nós tivemos agora, recentemente, mais um acidente na estrada de Marília, porque esses caminhoneiros fazem longas viagens, nós não sabemos nem em que condições, e que alta velocidade, mau acondicionamento de carga, acontecem com frequência acidentes dessa ordem. Na sequência, essa é uma inspeção que eu realizei esta semana. E o que acontece? Nessa nota fiscal fica patente que esta empresa, a Sama, está recebendo, contrariamente à decisão na qual o senhor deixou muito claro que só permitiria o transporte de amianto interestadual, e eles entregaram várias vezes, após a decisão deste tribunal, para empresas que utilizam amianto no estado de São Paulo. Nós temos de 172 empresas que se cadastraram no Ministério do Trabalho, 272 em todo o país, sendo que 172 foram no estado de São Paulo. Dessas 172, apenas 2 não cumprem a decisão do dia 4 de junho, que este colendo tribunal decidiu que a lei de São Paulo, até julgamento ulterior do mérito, está válida. Essas 2 empresas recorrentemente não atendem o que o Ministério do Trabalho determina, o que a vigilância sanitária, inclusive estão presentes aqui. No caso desta empresa que eu mostrei a nota fiscal, o flagrante descumprimento das decisões judiciais é tremendo, que a Vara do Trabalho de Hortolândia, que é onde fica essa cidade, no dia 15 de agosto, removeu, havia uma liminar contra a ação do Ministério do Trabalho e da Vigilância Sanitária. E a juíza de Hortolândia, enfim, ela cassa essa liminar, restitui as interdições no dia 15 de agosto. Nós estivemos lá 10 dias após e, através dessas notas de produção, fica patente que também não cumprem a decisão da meritíssima juíza do trabalho de Hortolândia. Então, como fica a ação do fiscal, que dizem, a fiscalização não funciona, o Ministério do Trabalho falha aqui e acolá. Eu concordo com todas essas críticas e assumo a minha responsabilidade. Mas o que fazer com uma empresa que não cumpre o que foi determinado pelo Supremo no dia 4 de junho, de que a lei de São Paulo está valendo até decisão ulterior de mérito? Uma DPF que diz que o transporte é só para exportação e interestadual. E agora uma decisão da juíza de Hortolândia que diz que restituiu as interdições tanto da vigilância sanitária como do Ministério do Trabalho. Esta liminar durou 2 anos e meio, quer dizer, houve tempo suficiente para que essa empresa buscasse essa alteração do seu processo produtivo e não o fez. E o senhor sabe qual a desculpa que nos foi apresentada? Que precisávamos aguardar a audiência pública para ver o que eles vão fazer. Então, cada hora tem um atenuante. Uma hora é porque tem um projeto de lei que está tramitando que diz que a lei paulista vai valer depois de 10 anos. Agora as audiências públicas passaram a ser aí quase que uma desculpa para todos os males ali existentes. Bom, o terrorismo falacioso do desemprego. Aqui foi dito 107 mil empregos, 170 mil empregos, enfim, são números que não se sustentam. Inclusive, o representante do setor comercial diz que a ação
de cumprimento da lei estadual está fechando empresas. Onde estão? Cadê os dados? Porque quando eu digo alguma coisa, eu sou interpelada judicialmente. Prova disso que os advogados competentíssimos que trabalham para a indústria do amianto, eles já me processaram em várias instâncias, para que eu prove, para que eu diga, tá? Provavelmente hoje também vão me interpelar. Mas o que eu quero aqui trazer é o seguinte: o cadastro do Ministério do Trabalho foi apresentado pelo representante do Ministério do Trabalho no dia 24, ele falou em 10.500 empregos. O senhor me dá só mais um minutinho para concluir? O que acontece? Eu depurei os dados, porque 10.500 empregos são aqueles informados de trabalhadores no total da empresa. E, por exemplo, uma prestadora de serviços da Petrobras, com 3.500 empregos, ela tem 5 que estão expostos ao amianto. Então, depurando os dados, nós chegamos que a cadeia produtiva do amianto, nas empresas autorizadas a funcionarem no país, geram 5.000 empregos. Vamos mudar um pouco a questão, o foco. Estima-se 1 milhão de expostos que têm de ser vigiados, que é o custo SUS. Por quê? A exposição não é só ocupacional. E para ir para os encaminhamentos finais, quem gerou desemprego até o momento foi a indústria do amianto, não pelo banimento. Nós tivemos a extinção de 3.620 postos de trabalho em plena era do uso controlado. O Estado de São Paulo, para proteger 500 empregos, que são essas 2 empresas que não se adequaram à lei paulista, nós estamos ameaçados de eliminar 17.000 postos de trabalho para as 170 empresas que se cadastraram no Ministério desde 1991. E que as 170 cumprem a lei e estão ameaçadas pela importação de produtos similares da China. Alguém dirá, mas você não falou 10.500 na Folha de São Paulo há uns 15 dias sim? Foi um dado que eu peguei dos dados oficiais do cadastro. E, ao trabalhar com os dados das empresas que não são cadastradas, mas que nós fiscalizamos, inclusive o comércio, que é o maior descumpridor da legislação trabalhista, em nenhuma das lojas de materiais de construção que nós fiscalizamos, nós encontramos a implementação do anexo 12 da NR15. E, por fim, a DIN 39 e 37, cuja relatoria está sob sua responsabilidade, a manutenção da proibição do amianto em São Paulo garantirá muito mais empregos do que os gerados atualmente pela indústria do amianto. E amianto versus responsabilidade social. Eu diria, parodiando outros tantos, é um crime social perfeito. Crianças morando no lixo de amianto lá em Bom Jesus da Serra, brincando num monte de resíduos deixados para trás quando essa indústria foi embora para Minasul. E artesanato feito por população de baixa renda em Minasul, no chamado Projeto Sambaíba, onde são doados os resíduos da indústria mineral para que se gere renda. Vejam, são belíssimos os artesanatos, mas o risco, será que realmente se justifica? Nós não somos inimigos de Minasul. Ao contrário, mas nos preocupa, Excelência, que uma cidade que está sofrendo uma pressão tremenda, prova disso, nós estamos com quantos auditórios aqui de moradores de Minasul? O poder econômico na cidade dessa indústria é tremendo. O hotel da cidade se chama Crisotila Palace, com uma pedra de amianto na sua porta e fica na Rua do Amianto. Mais grave no nosso entendimento é o fórum da cidade, cuja decoração é uma pedra de crisotila de 2 toneladas. Por fim, eu aqui, aproveitando que temos vários membros do Colégio Ramazzini, e seu chamado para uma proibição internacional do amianto, concluiu que os riscos por exposição ao amianto não são aceitáveis nem em nações desenvolvidas, nem naquelas de industrialização recente. Além disso, existe disponibilidade de substitutos mais seguros e apropriados. Uma proibição mundial imediata da produção e uso do amianto é já muito esperada, completamente justificada e absolutamente necessária. Muito obrigada.